Primeiro, eu tenho um problema que eu já identifiquei junto com os irmãos. Qual era o problema de Éfeso? Eles abandonaram o primeiro amor. Identificando o problema, nós agora propomos uma solução. Se há um problema, temos que resolver esse problema. Qual era a solução para a igreja de Éfeso? Pode passar? O arrependimento. Arrependimento significava para a igreja de Éfeso voltar a agir e viver como eles viviam há anos, ou no tempo que de fato eles conheceram Jesus. Quando nós lemos o versículo 5, João vai dizer para a igreja, através de Jesus, Jesus vai dizer através de João: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Meus queridos, a solução para a igreja de Éfeso era voltar para aquilo que realmente importava. E o que é que realmente importava? O próprio texto vai dizer: a prática das primeiras obras. Isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que Jesus acusa, vai de contra, avalia e diz: eu tenho algo contra você, você abandonou o primeiro amor. E a gente pensa, tem que voltar então para o amor. Só que na verdade o que Jesus propõe é voltar à prática das primeiras obras. Ou seja, Jesus questiona a igreja de Éfeso pelo fato de que eles estavam trabalhando da forma errada. Jesus não questiona o fato de que não tem que ter obra. Jesus não diz que não pode ter boas obras, não tem que ter, mas o texto vai dizer: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Nos dias de hoje, em nossos dias, será que nós estamos vivendo a prática das primeiras boas obras? Ou nós já acostumamos com a forma de viver e vivemos trabalhando, sem de fato ter a prática das primeiras obras, que de fato é ter o amor envolvido em tudo o que nós fazemos? Meus irmãos, se quisermos agradar a Jesus, nós precisamos continuar fazendo boas obras. Nós precisamos continuar fazendo aquilo que Deus quer que façamos, mas da forma correta, tendo como objetivo o amor, entendendo que quando fazemos boas obras, e aí eu digo obras sociais, obras no sentido de comportamento, da forma da nossa forma de viver, quando nós vivemos tudo isso, quando nós servimos, quando nós ajudamos, quando nós trabalhamos, igual às primeiras obras, nós estaremos de fato no caminho correto. Nós temos um problema. O problema era abandonar o primeiro amor. Nós temos uma solução. Volte para o primeiro amor. Se arrependa e volte para as primeiras obras. Como que nós temos servido na igreja que nós congregamos? Como que nós temos lidado com as boas obras, com o nosso dia a dia, da forma que a palavra de Deus nos mostra? Com o primeiro amor ou sem amor? E aí eu volto para o exemplo do Marcinho. Passado um tempo, entendendo a burrada que eu fiz, Marcinho, me desculpa, me perdoa porque eu exagerei. Eu fiz o que não deveria ter sido feito com você. Isso não é algo que de fato Deus aprova. Para minha surpresa, ele fala: já te perdoei faz tempo. Glória a Deus. A questão é, a gente precisa voltar, a gente precisa lembrar, e aqui, irmãos, é algo muito interessante, porque a gente muitas vezes associa pecado com algo escandaloso, né? Tem que ter a ver com
fornicação, adultério, mentira, prostituição. Se não for isso, se não tiver esse quadro, não é pecado. E na verdade, pecado vai muito além. E aí quando Jesus, através de João, diz: lembre-se de onde você caiu. Quando nós deixamos de lado o primeiro amor, nós pecamos contra Deus. E como todo pecado carece de perdão, você já pediu perdão a Deus? Caso você esteja vivendo, trabalhando, servindo com boas obras, mas que não são boas obras que têm a base o amor? A gente leva o pecado sempre para algo imoral. Porém, a gente tem tantas pequenas coisinhas que fazemos e que às vezes não nos damos conta de que isso desagrada a Deus. Será que nós estamos vivendo de fato o primeiro amor? Ou nós apenas cumprimos um cronograma, um calendário rígido, tem que fazer isso, mas nossas boas obras não estão de fato como Jesus quer que façamos? Nós estamos sendo avaliados por Jesus, estamos reprovados. E aí quando continuamos lendo o texto, isso é algo muito interessante. João vai dizer: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que isso significa? João apresenta Jesus como sendo aquele que tem nas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos candelabros. Isso é, 7 estrelas, os 7 anjos, os 7 pastores da igreja, e os candelabros são a igreja. Jesus anda no meio delas. O que Jesus está dizendo através de João é que se a igreja não se arrepender, não voltar ao seu primeiro amor, ela vai deixar de ser igreja. Como é que pode isso? Pode. Jesus é o dono da igreja. Ele faz o que ele quiser. Talvez tenha um espaço físico quadrado, mas não seja igreja de fato bíblica. O texto diz: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Vocês deixarão de ser igreja do Senhor. Há um fato curioso, historicamente falando. Éfeso, onde Éfeso é hoje, o lugar onde existia a província, o porto e um bocado de coisa, não existe mais. Quer dizer, existe como sítio arqueológico, né? Tem viagem, você vai para lá, você conhece, o templo da deusa Diana está lá, todo destruído, está lá. E o que chama a atenção é que a igreja não existe mais. E eu fico pensando, de forma curiosa, porque não há relatos bíblicos se Éfeso de fato conseguiu corresponder aos relatos, à carta de João à igreja, mas será que talvez Deus removeu o candelabro de Éfeso? Será que eles não se arrependeram? Não sei. Só um parêntese para fechar com os irmãos aqui. A igreja de Éfeso não existe mais hoje. O que Deus quer é arrependimento. É voltar ao primeiro amor. É trabalharmos, é servirmos uns aos outros, mas com essa essência. Como se tivéssemos crido em Jesus hoje. E naquele sentimento de querer agradar a Deus, de querer servir o irmão, de querer não ofender o irmão, de querer amá-lo e estar disposto a perdoar. Você sabe como é que é? Quando a gente crê em Jesus e aquele sentimento que vem de muitos anos, que a gente às vezes fala: Senhor, eu queria tanto voltar àquele tempo que era tão bom. É nesse tempo, é dessa forma que Jesus pede que nós vivamos. Voltemos e nos arrependamos para voltar ao primeiro amor.